O que que então a gente talvez tenha que fazer? Porque você mencionou, bom, a gente tem 20 anos da Lei Maria da Penha, mas tem coisa que ainda não é cumprida. O que, por exemplo, que não é cumprido ainda e que deveria ser cumprido? Quase a lei inteira, porque Caramba. porque, assim, a Lei Maria da Penha, desde que ela foi editada lá em 2006, ela foi muito mal compreendida pelo sistema de justiça, assim, desde o início. Se vai perguntar até para o pessoal que é do direito, né, a Lei Maria da Penha, é uma lei que veio para criar o crime da violência doméstica e familiar, ou veio aumentar as penas dos crimes praticados no âmbito da violência, ou é uma lei punitivista, tudo errado, né, são visões muito equivocadas sobre a Lei Maria da Penha. Ela foi uma lei construída de uma forma muito peculiar, né, não vou entrar nesses meandros, né, mas ela é de fato uma lei diferente, né, uma lei, que vem a partir de diretrizes de direito internacional dos direitos humanos, né, ela foi uma lei construída de uma forma bem horizontal, né, com audiência pública no Brasil inteiro, com muita participação dos movimentos de mulheres, né, o consórcio Maria da Penha, que a gente chama hoje, que era um consórcio de ONGs, né, de movimentos de mulheres mesmo, entidades da sociedade civil, né, em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres da época, né, vinculada à presidência da República, né, na época do primeiro governo Lula, é, também, né, a relatora ali, a Jandira Fegali. Ela foi construída a muitas mãos, de uma forma bem horizontal, e ela veio a partir de diretrizes de convenções internacionais, a Convenção CEDAW da ONU e a Convenção de Belém do Pará da OEA, né, que de fato digamos assim, o parâmetro principal da Lei Maria da Penha, e várias coisas vieram dessa convenção do qual o Brasil é parte, né. Desculpa, o que que é a OEA? É a Organização dos Estados Americanos. Ah, tá, ok. Isso, é uma convenção, a Convenção de Belém do Pará é a convenção para a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, né, então, inclusive, né, a própria Lei Maria da Penha, ela vem de uma condenação, entre aspas, que o Brasil sofreu internacionalmente por não estar cumprindo essa convenção, né, que é de 1994, e por não estar cumprindo a sua própria Constituição, né, a Constituição Federal de 88, ela coloca que é dever do poder público criar mecanismos para coibir a violência intrafamiliar, né? A Constituição usa essa expressão, né? A violência dentro da família, seja contra mulheres, contra crianças, enfim. E até ali o início dos anos 2000, nada tinha sido feito em termos de normativa nacional interna, né? Para enfrentar, prevenir ou reprimir, né, a violência intrafamiliar. E aí os movimentos de mulheres, né, é interessante porque os movimentos de mulheres, a partir dessa convenção de 1994, vão se apropriar desses espaços de direito internacional, né, enfim, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são estruturas dentro da OEA, que a gente fala, né, que é o Sistema Regional de Direitos Humanos, não é o Sistema ONU, mas é o das Américas, né, para denunciar, por exemplo, países por estarem descumprindo convenções. Então, a Convenção de Belém do Pará, o que os movimentos de mulheres ali fizeram quando, né, bom, constataram que o Brasil não estava cumprindo essas obrigações, e aí elas vão escolher, né, um caso que não dá para dizer que bom, é o pior caso de violência contra a mulher que já ocorreu na história do Brasil. Não, elas escolhem um caso que representava um padrão de como o Estado brasileiro lidava com a violência contra a mulher, né, sem criar nenhuma estrutura, nenhuma legislação própria para facilitar essas denúncias, e elas escolhem o caso da Maria da Penha Maia Fernandes, né, uma bioquímica ali, né, cearense e tal, que depois de 2 tentativas, né, de assassinato, na época não era feminicídio, enfim, né, esperava por muitos anos o julgamento ali do agressor e tal, que respondia solto e tal, foi considerado, né, um caso de impunidade, né, que o Estado não soube lidar com aquele caso, e o caso dela é levado, né, para a Comissão Interamericana, e o Brasil acaba sendo condenado, né, de alguma forma, vem umas recomendações ali para que o Brasil crie normativas para melhor conduzir situações de violência contra a mulher, né, e a partir daí, né, que se começa a construção aí da normativa da Lei Maria da Penha, né, que vai ser promulgada em 2006 pelo presidente Lula na época. Eh, Essa lei, né, ela vai trazer uma política pública intersetorial, estruturada, né, colocando ali responsabilidades diferentes para os órgãos, não só da segurança pública e não só da justiça, isso algumas pessoas têm dificuldade de entender, que não é uma lei voltada só para o judiciário, ou só para o sistema de justiça, ou só para punir, ou só para aumentar a pena, né. Ela não criou nenhum crime, inclusive, a Lei Maria da Penha tem gente que acha que ela criou o crime de violência doméstica, ela criou não trouxe crime algum, né, não tipificou nenhuma conduta que a gente fala, nenhuma conduta passou a ser crime por causa da Lei Maria da Penha, né. Hoje existe um crime previsto na lei, depois de uma alteração posterior, né, que a lei sofreu, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, é o único que está previsto na Lei Maria da Penha, especificamente. Mas o que ela vai fazer
definir o que que é violência doméstica e familiar, ela vai descrever o que é isso, né, uma violência baseada no gênero que acontece em casa, ou na família, ou pelo parceiro íntimo, enfim, vai descrever algumas formas pelas quais essa violência acontece, então ela pode ser física, mas ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial, né, relacionada aos bens, pode ser sexual, pode ser moral, vai descrever o que cada um desses tipos é, né? Então, olha, violência psicológica pode ser redução da autoestima, isolamento, ameaça. Então, ela vai fazer uma descrição bem pormenorizada do que pode ser. Olha, impedir a mulher de usar contraceptivo, ou forçar a mulher à gestação, forçar a interrupção da gestação, enfim, é violência sexual, né? Então, ela vai descrever e vai falar: olha, essas violências que acontecem nesse contexto não pode ir para um juizado especial criminal, que, né, as pessoas, né, chamam de juizado de pequenas causas, digamos assim, né? Não pode resolver só pagando uma cesta básica, ela fala isso expressamente, né? Não pode resolver em pena de cesta básica. Tem que ser tratado como algo grave, como violação de direitos humanos. Porque imagina, né? Chegando numa delegacia comum, uma mulher que fala: ah, o meu neto me ameaçou, falou, né, o meu neto é dependente químico e ele falou tal coisa, né, numa delegacia que às vezes estava lidando ali com crimes de, sei lá, tráfico de drogas, roubo à mão armada e tal, aquilo ali é uma coisa, poxa senhora, né, vai resolver na sua casa isso aí, né, a gente tem mais o que fazer, né. Então a lei vem dizer: não, o que acontece dentro de casa contra mulheres pode ser um ciclo de violência que vai levar a uma violência mais grave, que vai levar, né, ao assassinato dessa mulher, uma lesão corporal, alguma coisa assim. Então não pode ser o Estado não pode lidar como se fosse algo menor, né? Então vai dizer: olha, não pode ir para juizado especial criminal, vai ter que responder o processo até o final, enfim, mas vai criar né, a gente fala que a lei ela tem três, eu vou tentar ser mais sucinta, mas eu vou ter, é que Não, tá ótima a explicação, tá, tá perfeito. quando eu começo a falar da Lei Maria da Penha, eu vou assim toda a vida. Mas ela tem três eixos, né? Um eixo é a responsabilização do agressor, né, do autor da violência, que não é só a sanção penal, mas pode ser, né? Hoje a gente fala de grupos reflexivos para homens autores de violência, que são outras estratégias para lidar com o homem que foi o autor da violência. Porque a gente vê, assim, abrindo um parênteses, né? Eu trabalhei aqui no Juizado da Violência Doméstica da capital por alguns anos, sou ainda a defensora, estou afastada, mas sou a titular, né, do Juizado da Violência Doméstica. E, assim, também trabalhei na defesa criminal de réus de outras varas criminais, então réus por outros crimes que não de violência doméstica. E não existe um réu tão indignado pelo fato de estar ali, de ter que estar numa audiência, de estar respondendo a um processo criminal, do que o réu da Lei Maria da Penha, digamos assim, do que o réu da violência doméstica. Normalmente, esses homens autores, acusados, né, de terem praticado algum crime contra a mulher, né, contra a namorada, contra a ex-namorada, a esposa, a companheira, a avó, eles não aceitam o fato disso ser um crime, não aceitam o fato de estar, acham absurdo, acham uma injustiça, acham que a mulher falou aquilo para prejudicá-lo, que foi um exagero, que não foi nada daquilo, que foi uma questão familiar, que podia ter sido resolvida ali. Então, normalmente estão muito revoltados com o fato daquilo ter sido levado ao sistema de justiça, digamos assim, né. Então, eu sempre rio quando eu falo desse tema, porque eu lembro que a gente ficava antes das audiências serem virtuais, né, a gente ficava no corredor ali do fórum do Marmitão, e a gente via, né, os autores chegando, o acusado ali chegando para audiência e tal, e eu cansei de ouvir, né: "Ah, essa lei Maria da Penha, por que que não tem uma lei João da Penha para me proteger? Porque eu também essa mulher também me agride dentro de casa, ela também me xinga, ela também me arranhou, ela também", é como se não houvesse, né, um código penal para proteger, né, esses homens de possíveis violências que eles sofrem. Mas essa percepção de que a Lei Maria da Penha é uma lei que veio beneficiar mulheres, injustamente, né, ou que ser um instrumento para que elas denunciem falsas violências ou algo assim, né. Então, a gente vê que nesses casos, principalmente, a sanção penal, o fato de: "Ah, não, ele vai ser preso ali por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano", né, esse homem autor da violência, ou essa pessoa autora da violência, pode ser uma mulher também, em poucos casos, mas existem, né, sai dessa pena, cumpre essa pena e volta muito revoltado, seja com aquela mulher que denunciou ou revoltado com as mulheres em geral, né, o que é um perigo hoje em dia, né, que a gente, né, é uma disseminação do discurso misógino cada vez maior, né. Então, costuma, a gente fala, né, que a sanção penal ela não, né, a pena ela não resolve nenhum problema estrutural complexo, a gente sabe que a incidência do sistema de justiça criminal costuma reproduzir mais violência do que evitar ou prevenir, né.
Mas nesses casos em específico gera uma revolta e gera uma indignação, né, que muitas vezes vai se reverter depois do cumprimento dessa pena contra a própria mulher, né. Então, os grupos reflexivos para homens autores de violência têm uma outra pegada de fato, ser um espaço de desconstrução de determinadas masculinidades, de pensar naquela violência que foi praticada, de entender a mulher como sujeito de direitos e não como alguém, né, que é sua posse, propriedade, que é um bem ali, né, que precisa obedecer e tal. E os grupos reflexivos, apesar de estarem instalados em poucas comarcas, é mais um ponto em que a Lei Maria da Penha foi muito mal cumprida, digamos assim, onde está instalado e instalado de forma adequada, né, capacitada, enfim, atuando como tem que atuar, tem, assim, índices muito positivos de evitar a reincidência desses autores, né. Mas, assim, de forma geral, falando, né, de responsabilização dos homens autores de violência, mas falando dos outros 2 eixos da lei, que é a prevenção e a garantia de direitos para essas mulheres, né. Em termos de prevenção, a gente fez praticamente nada, a gente fez muito pouca coisa, porque o que a gente vê, né, quando pensa: "Ah, o que que é prevenir a violência contra a mulher?", daí faz essas campanhas, né, "Denuncie, violência contra a mulher é crime", e tal, enfim, que assim, empiricamente tem pouca eficácia, né, claro, é importante todo mundo saber que a lei existe, que pode denunciar, né, enfim, mas prevenção não é isso pela lei, né, pela lei prevenção é todos os níveis de ensino, dentro dos currículos escolares estar incorporado conteúdos que vão desconstruir estereótipos de gênero, então papéis estereotipados, né, de masculinidade, de feminilidade, isso aí a escola tem que estar trabalhando desde os primeiros níveis de ensino, tem que estar incorporado à cultura escolar, à comunidade escolar. E não é só uma palestra uma vez por ano com a delegada que vai dizer: "Olha, bater na mulher é crime e tal". É, desde criança, ter essa noção de que: "Olha, as meninas são iguais aos meninos, podem fazer as mesmas coisas", desconstruir essa masculinidade agressiva, viril, enfim, e desconstruir a feminilidade submissa também, né. E isso não só na escola, né, mas também nos meios de comunicação social, a Lei Maria da Penha usa essa expressão, né, então os meios de comunicação em geral teriam que evitar de reproduzir estereótipos de gênero, padrões estereotipados que estão na base da violência. Então as campanhas elas precisavam ser baseadas prevenção primária que a gente fala é isso, né, é construir padrões de masculinidade e feminilidade que, não legitimem a violência contra a mulher, não coloquem a mulher ali como bela e recatada do lar, a mulher que merece respeito, a que não merece respeito e tal. Então, a desconstrução do discurso misógino, por exemplo, é a prevenção à violência contra a mulher, é uma forma de prevenção. Mas isso Eu tô exagerando se eu falar que, se fosse levado às últimas consequências, é quase como se ela já incorporasse grande parte dos elementos do que hoje a gente está discutindo como lei da misoginia? sem dúvida, assim, ela não vai criminalizar, né, porque ela Uhum. não vem ela não tem esse viés, né, de criminalizar condutas, né, era uma outra discussão que se fazia, mas de fato, né, se a gente vai ler o artigo 8º ali, que é o que fala das diretrizes das políticas públicas, ela vai colocar que prevenção é meio de comunicação social, é escola, é campanha, que, repense, que desconstrua padrões estereotipados de gênero, eh, que estão na base da violência, que a gente sabe que a base da violência são esses padrões culturais, patriarcais, enfim, né, que coloca, né, o patriarca ali como chefe da família, como alguém que, né, tem o poder disciplinar sobre aquela mulher, sobre aquelas crianças, enfim. Essa é a prevenção, né, e a partir dali a gente teve, né, leis que foram publicadas também, né, teve alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tal, mas isso, com todo isso que eu acho que talvez fosse o mais importante da Lei Maria da Penha seriam essas políticas preventivas, essas diretrizes para prevenção, mas a gente sabe que o que se focou foi estruturação de determinados serviços especializados, como uma delegacia, como uma casa-abrigo e tal, e também de uma forma bem capenga, né, digamos assim, eh para depois que a violência já aconteceu, né. A parte de prevenção, principalmente nos últimos anos ali em que a gente teve essa esse avanço, esse assédio contra professores e professoras que trabalhavam essas questões nas escolas, que tentavam trazer questões de gênero para o currículo escolar, enfim. Hoje, assim, a gente sabe que, muito embora todas as leis de escola sem partido tenham sido vencidas no STF, né, todo mundo: "Não, é inconstitucional, não pode e tal", enfim, mas a gente sabe que esse discurso, né, de demonização do gênero na escola ou da ideologia de gênero, entre aspas, enfim, da doutrinação ideológica nas escolas, esse discurso venceu na prática, porque os professores e as professoras não têm coragem, não é que não têm coragem, com toda razão não têm coragem e atuam
em autocensura, né? Ninguém quer trabalhar com isso porque tem medo de ser perseguido, de ser filmado, de ser demitido, de ser exonerado e tal. Então, esse discurso venceu, né? As escolas não trabalham, né? Têm medo de trabalhar, né? Então, a prevenção na escola não tem sido feita, nos meios de comunicação social também não. Infelizmente, a gente foca muito em campanha, né, para denúncia só depois que a violência já aconteceu, mas não para desconstruir os padrões, né, que levam até a violência. E o último, né, aspecto, que seria a existência de uma rede de serviços articulada para a mulher que sofreu a violência, para que ela tenha, né, acesso, seja a responsabilização do agressor na segurança pública, seja a medida protetiva de urgência, seja acesso aos benefícios socioassistenciais, a atendimento psicossocial, à saúde, à moradia, à qualificação profissional. Essa rede de serviços também, assim, sucateada como está sucateado, né, em muitos aspectos, né, o SUAS, a assistência social nos municípios, o SUS de forma geral, né, então, eh, enfrentar a violência contra a mulher e atender de forma adequada essas mulheres seria estruturar os CRAS, os CREAS, o SUAS de forma geral, o SUS de forma geral, a escola pública de forma geral, né, é a política pública, né, mas a gente vê que, quando os gestores, gestoras municipais ou do executivo estadual pensam em políticas para mulheres, é muito focado no, bom, a camiseta lilás, a panfletagem na rua, a caminhada pela paz, né, até a questão da paz em casa é muito problemática, né, essa coisa de não, vamos pacificar o lar, né, enfim, é quase como, né, que a mulher tivesse que aceitar, né, a violência que acontece, enfim. Então se foca muito em projetos assim para, olha, então vamos, depois que a violência aconteceu, eh, garantir que essa mulher tenha acesso a uma determinada política, mas a gente sabe que, enquanto, os programas de renda, de qualificação profissional, de moradia, de assistência social, de saúde, de assistência jurídica gratuita, não estiverem estruturados e capilarizados em todos os municípios, enquanto a política pública não estiver funcionando da forma como a gente gostaria, esses projetos eles são de eficácia muito limitada, né, então, o buraco é muito mais embaixo, né, a estruturação quando fala: "Não, a mulher tem que estar no orçamento, tem que ter dinheiro", de fato, mas não é só dinheiro para campanha ali no mês de março, para fazer a panfletagem, para fazer isso, é para estruturar o CREAS, é para estruturar o CRAS, é para estruturar a unidade básica de saúde, é para que que tenha mais hospitais, por exemplo, realizando a interrupção legal de gestação, né, como a gente só tem 4 serviços em Santa Catarina, que é um atendimento para mulher que foi vítima de violência sexual, né. Então, mas há uma certa miopia deliberada, né, quando se pensa em políticas para mulheres, né, e isso infelizmente, né, é um dos motivos pelos quais a lei, né, da forma como ela foi escrita, da forma como ela foi pensada, continua em muitos aspectos no papel. É bem interessante, na verdade, essa tua leitura, porque de alguma forma mostra muito bem pra gente como tá bem articulado e ele é sistêmico nesse sentido, é algo que às vezes a gente vê como algo muito pontual. Não porque acontece pouco, mas porque ele é bem localizado. Ah, é violência contra a mulher, então é algo muito que você consegue recortar da realidade social brasileira. E Uhum. o que tu tá mostrando é, bom, na verdade, claro, dá para se destacar, mas ele tá empremeado de uma série de outras políticas públicas, de saúde, de educação, etc. E, inclusive, talvez eu arriscaria complementar o que você está falando no sentido também até das estruturas, não necessariamente de instituições públicas, mas eu fico pensando, quando a gente vive num cenário de desemprego alarmante, ou Uhum. de redução dos salários, ou de especulação imobiliária, que afeta, por exemplo, o poder de compra de imóveis ou locação de imóveis, tudo isso coloca ainda mais uma situação de fragilidade, não? Sem Então, dúvida. não só tudo isso que você já mencionou, mas muito mais. Então, tipo assim, na verdade, está tudo vinculado com as grandes questões nacionais, inclusive, né? Sem dúvida, sem dúvida.